Olá para você que nos acompanha. No episódio do Talking Day de hoje, estamos com o Dr. Marcelo Zeni, urologista pioneiro no uso do laser Túlio e idealizador do projeto OS Sem Sonda. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Oi, Deise, obrigado pelo convite e ao pessoal aí do Diário do Iguaçu, parabéns pela iniciativa de abrir espaço aí para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse projeto novo aí que a gente está muito empolgado em trazer para a nossa região, que é o Oeste Sem Sonda, e para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul também. E pra gente iniciar, como que eu gostaria de saber, vamos começar falando de Novembro Azul, né? Primeiros dias do dia novembro. Então, como que tu vê a importância de discutir a saúde do homem e por que esse tema é tão relevante? Então, o Novembro Azul, ele vem muito... O Novembro Azul ele vem muito à tona, assim, é um mês de conscientização da saúde masculina, especialmente na questão do câncer de próstata, né? A gente sabe que o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum do sexo masculino, afeta por ano, a estimativa é que a gente vai ter mais ou menos 70 mil novos casos de câncer de próstata. Isso significa que a cada 7 minutos, mais ou menos, um homem no Brasil vai descobrir que tem esse diagnóstico. Mas não é só sobre câncer de próstata, né? Eu acho que também é um mês de discussão de saúde masculina como um todo, porque a gente não pode esquecer que em média nós homens vivemos 7 anos a menos do que as mulheres. E não é só por conta do câncer de próstata, mas por conta de outras doenças que também acabam ou afetando mais o sexo masculino ou eventualmente tendo algum potencial maior de agressividade quando acontecem nos homens, né? Por exemplo, os homens estão mais expostos a problemas de doenças cardíacas, a gente está mais exposto a causas de mortalidade por violência, né? Trânsito, violência urbana. O homem é mais suscetível eventualmente, a alguns problemas como abuso de drogas e alcoolismo. O homem também ele tá mais sujeito a câncer de bexiga, câncer de rim do que as mulheres. Então, não é só a questão da próstata em si, mas tudo que envolve a saúde masculina, né? Sexualidade, questão hormonal, enfim. Eu acho que começa com a ideia do câncer de próstata, mas é um momento de reflexão e discussão com a sociedade de todos os outros aspectos que envolvem a saúde masculina de maneira muito mais global. Mas acho que a saúde, falar da saúde como um todo, né? E pensando nisso, os homens vivem menos e, enfim, nesses dados, o que o senhor pensa que é a origem disso? Muito por conta do que a gente vê, tem um dado muito interessante, né? A gente vê isso na nossa prática diária, no consultório, enfim, que mais ou menos 2/3 das consultas no consultório do urologista foram marcadas pelas mulheres da vida desse homem, né? Ou a esposa, ou uma filha, ou alguma familiar, enfim. Mesmo quando o homem vai ao médico, geralmente aquele empurrãozinho vem de uma mulher que foi atrás, que agendou, que se preocupou. Então, eu acho que um pouco é que a procura dos serviços de saúde pelos homens é menor do que das mulheres, então existe talvez uma menor conscientização, enfim, dos exames preventivos e não só dos exames preventivos, às vezes também de aderência aos tratamentos propostos, né? A gente tem bastante dificuldade, às vezes, de fazer um homem entender que, por exemplo, é importante reduzir o consumo de álcool, cessar o tabagismo, ter um estilo de vida mais saudável do ponto de vista de atividades físicas regulares e alimentação mais saudável também. Então, não é só uma questão, eu acho que talvez reside essa questão de maior risco de mortalidade, não só pelos homens procurarem menos, mas também, infelizmente, talvez uma menor adesão aos tratamentos propostos, né? Acho que trazendo aqui mais para o câncer de próstata mesmo, acho que também tem muito esse quesito do preconceito, né? De se consultar, de ver o que é, de se cuidar, né? Não tenha dúvida, né? É importante essa tua pergunta, porque o câncer de próstata, ele na verdade, ele não causa sintomas, né? Então, aí que está
a grande questão assim também, né? O câncer de próstata é uma doença que quando diagnosticada nas fases mais iniciais, tem uma taxa de cura de mais de 95% dos casos, né? Então a taxa de cura é altíssima, desde que, obviamente, a gente tenha um diagnóstico precoce. E por muito tempo se ficou muito essa questão do preconceito em relação ao exame de toque retal. E aí tem uma boa notícia, enfim, né? Hoje a gente sabe que o toque retal, ele talvez não seja para todos os homens, e não são todos os homens que precisam, de fato, do exame de toque para fazer essa prevenção ou esse diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente tem outras ferramentas, a gente tem exames de sangue, ressonância, existem outros testes que podem ser lançados mão. Então, talvez a gente não precise ficar só preocupado em ir no médico urologista ou no médico de uma forma geral, achando que vai ser examinado e que vai ter aquele exame desconfortável do toque na próstata. Às vezes, talvez, seu caso não necessite, né? A grande questão é a individualização. A gente só consegue definir quem precisa ou não de um determinado teste se a gente senta, conversa e avalia cada caso de maneira individualizada, de acordo com o histórico familiar, idade e expectativas também do paciente, e não só do paciente, mas da família também, né? Acabei de citar que de cada 3 consultas, 2 são marcadas pelas mulheres. Então, Novembro Azul é sobre saúde masculina, mas também tem a ver com a organização familiar, com a importância das mulheres também, né? Então, vocês mulheres são muito importantes para o Novembro Azul, não só os homens. E quando falando um pouco de mulheres, me veio que em Outubro Rosa a gente fala muito de que tem idades para começar a prestar mais atenção sobre o câncer de mama. E no câncer de próstata, tem uma idade que, não, a partir de agora eu tenho que me cuidar mais, tenho que começar a fazer exames periódicos? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que, na população em geral, homens a partir dos 50 anos comecem a fazer sua avaliação. E essa avaliação ela vai ser feita através de um exame de sangue, chamado PSA. Em alguns casos, talvez sim, precisamos fazer o exame da próstata, de toque. Em alguns casos, talvez não. Como eu disse para você, é uma questão muito individualizada, né? A gente precisa primeiro conhecer o paciente para poder definir quais exames a gente vai solicitar. Mas, de regra geral, a partir dos 50 anos, e nos pacientes, ou nas pessoas, na verdade, que têm um histórico familiar de câncer de próstata, o pai teve um câncer de próstata, um irmão, o avô, enfim, algum familiar de ascendência direta teve câncer de próstata, ou indivíduos negros, a gente sabe que a incidência é um pouquinho mais precoce, então a gente recomenda que essas pessoas comecem a fazer os exames a partir dos 45. E agora vamos falar do projeto US Sem Sonda. Gostaria de saber qual que foi a inspiração para essa iniciativa e qual que é o principal objetivo dela? Então, o Novembro Azul, né, ele é muito focado realmente na questão do câncer de próstata, mas como eu comentei no início da nossa conversa aqui, não é só de câncer de próstata que se trata a saúde masculina. Tem um outro problema da próstata, que inclusive é muito mais comum que o câncer em si, que é o aumento benigno da próstata, que a gente tecnicamente chama de HPB, ou hiperplasia prostática benigna. O que é esse problema? Esse problema não é o aumento, não é o desenvolvimento do câncer maligno da próstata, mas é o crescimento benigno, e a próstata ela fica próxima à bexiga. Então, quando a próstata cresce, ela causa uma obstrução, ou seja, ela tranca a saída da bexiga e esse paciente começa a ter dificuldades para urinar. Então, só para que você tenha uma ideia, né, a gente sabe que mais ou menos metade dos homens, veja só, muito mais comum do que câncer, 1 em cada 2 homens aos 60 anos de idade tem algum aumento da próstata. E se nós chegarmos aos 70 anos, 70%. Se todos os homens viverem até os 90 anos, 100% dos homens vão ter algum grau de aumento da próstata. Bom, esse aumento da próstata, ele apesar de não ser um câncer, ele acaba prejudicando o dia a dia desse homem. Afeta muito a qualidade de vida, porque como tranca a saída da bexiga, esse homem começa a ter dificuldades para urinar. O jato fraco, aquele pinga-pinga, às vezes tem pacientes que têm incontinência urinária, ou seja, dificuldade de segurar a urina e precisam usar fraldas.
Em alguns casos, até mais dramáticos, a próstata cresce a um nível tão grande que tranca a saída da bexiga e esse paciente passa a precisar usar uma sonda. Talvez você já tenha visto, né, algum homem com uma bolsinha de xixi pendurada. Não sei se você já teve essa experiência, mas é bastante comum, infelizmente. A maior parte das pessoas conhece alguém, ou mesmo dentro da sua família, que infelizmente acabou acontecendo isso. Então, o projeto S Sem Sonda, ele veio do entendimento de que o aumento benigno da próstata, ele também é uma doença que precisa ser tratada, porque muitos homens sofrem com esse tipo de problema, que apesar de não ser um câncer, às vezes prejudica a qualidade de vida até mais do que o próprio câncer. A gente sabe que no sistema público de saúde, muitos pacientes têm dificuldades de acesso ao tratamento, por conta de filas e tempo de espera. Então, nesse ano, Novembro Azul, a gente decidiu sair um pouquinho só das palavras, né? E a gente decidiu agir um pouquinho mais. A gente idealizou esse projeto, então, para tentar atender algumas dezenas de homens que estão nas filas do SUS aqui na nossa região, não somente Chapecó, mas na nossa região, esperando cirurgias para esse aumento benigno da próstata. Então a gente vai atender esses pacientes, são algumas dezenas de pacientes, e a gente se propôs de fato a operá-los para resolver, melhorar a qualidade de vida. Alguns pacientes que estão usando sonda, então que a gente possa operar, fazer a cirurgia que eles estão aguardando e tirar essa sonda para que eles possam voltar ao convívio e suas atividades normais. E dentro desses algumas dezenas de pacientes, a gente também vai conseguir contemplar fazer cirurgia utilizando um laser de alta potência, que a gente chama de Túlio, que também é uma tecnologia que a gente tem já feito há alguns anos aqui em Chapecó e região, e que recentemente a gente adquiriu uma aparelhagem nova, uma aparelhagem pioneira e muito moderna de um laser que é capaz de fazer essas cirurgias de maneira menos agressiva e mais elegante, digamos assim, e que a gente vai estar oportunizando para alguns desses pacientes desse projeto fazer essas cirurgias utilizando essa tecnologia, que é a tecnologia mais moderna do mundo, para o tratamento do aumento benigno da próstata. Inclusive, eu gostaria de perguntar o que torna esse laser tão especial para o tratamento da próstata e como que ele se diferencia em relação as técnicas convencionais. Isso. Então, esse laser permite que essas cirurgias elas sejam feitas de maneira menos invasiva. A gente eventualmente evita cortes ou procedimentos que demandam maior tempo de internação. É uma cirurgia que a gente faz, como eu disse, de maneira pouco invasiva. A gente consegue ir pelo canal da uretra com uma câmerazinha fininha e com o laser a gente consegue então tratar essa próstata, retirando esse miolo da próstata que está trancando e dificultando esse homem para urinar. Então, uma cirurgia que tem uma maior taxa de resolutividade, ao passo que a gente consegue tirar bem todo esse tecido, todo esse miolo da próstata que está trancando e dificultando o paciente para urinar, com menor sangramento, com menor tempo de internação. Nas cirurgias convencionais, às vezes os pacientes ficam 3, 5, 7 dias internados usando uma sonda para fazer o pós-operatório. Quando a gente usa esse laser, geralmente a gente consegue deixar esse paciente internado e necessitando de uso de sonda no pós-operatório por 24 horas ou menos às vezes. E esse paciente ele tem uma recuperação mais rápida quando a gente consegue utilizar o laser e, consequentemente, ele volta para a sociedade, para a sua família, para o seu trabalho de maneira muito mais precoce, com menor risco de complicações do que as técnicas convencionais. E agora eu gostaria de saber como que vocês conseguiram organizar mutirões para atender o pessoal, os pacientes do SUS, e o que isso significa para a comunidade? Então, esse projeto do Oeste Sem Sonda é um conjunto, um somatório de forças da iniciativa privada, basicamente, né? São pessoas como nós e os colegas que trabalham comigo que por exemplo, a gente adquiriu esse laser e a gente está disponibilizando isso para a comunidade. Então, a gente está oferecendo nosso trabalho e nossa tecnologia para a comunidade. Alguns empresários da cidade apoiaram com ações de criação de marca, de logo, de marca. Por exemplo, o Grupo Conecta desenvolveu a logomarca da nossa
campanha de maneira totalmente gratuita e parceria. E a gente está tendo o apoio institucional do Hospital Regional do Oeste também. Então, esses pacientes, eles são pacientes que já estão na fila do SUS do Estado e que o Hospital Regional do Oeste está nos dando esse apoio institucional, né? De triagem, de saber quais são esses pacientes que estão aguardando e de organização da parte logística, né? Disponibilização de sala cirúrgica, disponibilização de alguns materiais, de equipe de enfermagem também. E a gente também tem o pessoal da clínica de anestesia daqui de Chapecó, a Anest, que também é parceira desse projeto, que também topou o desafio de fazer um mutirão e resolver algumas cirurgias que estavam pendentes há alguns meses, alguns pacientes há alguns anos já. Então é um somatório de esforços sem fins lucrativos de pessoas preocupadas com outras pessoas, né? Com basicamente pessoas preocupadas com a nossa gente, enfim. E quais que são os principais desafios enfrentados quando se trabalha com o SUS, e especialmente nesse quesito de problemas prostáticos, e o que iniciativas como o S Sem Sonda, como que elas ajudam a superar isso? Acho que a primeira questão da gente idealizar uma campanha dessa é a gente conscientizar que existe esse problema. Então, botar uma luz sobre o problema, né? De novo, como eu insisti, né? No Novembro Azul a gente bate muito em cima da questão do câncer de próstata, e é muito importante, mas eu acho que também existem outras doenças que devem ser abordadas e que às vezes ficam no segundo plano. Então, a primeira devolutiva, a primeira benefício para a sociedade é a gente trazer à luz a discussão desse problema. As dificuldades da gente organizar mutirões como esses no sistema público de saúde, de fato, tem a ver com financiamento, né? Com custeio. Essas tecnologias elas são muito caras, então, naturalmente que a gente, infelizmente, a gente nem sempre consegue disponibilizar para todos como a gente gostaria, né? Então, em momentos como esse, a gente consegue reunir pessoas imbuídas desse espírito altruísta e um pouquinho, cada um cede um pouquinho, cada um doa um pouquinho e a gente consegue sobrepujar algumas dificuldades, especialmente de custeio, né? Desses materiais, dessas cirurgias no âmbito do sistema público de saúde. Então a gente idealizou esse primeiro ano agora, vamos ver como vai ser, né? Mas já fica o convite para que talvez a gente consiga fazer isso um evento anual, né? Que quem possa apoiar, que entre em contato para que a gente possa talvez começar a botar isso no calendário oficial do Novembro Azul da nossa região, né? E que a gente possa ter uma perenidade desse projeto e beneficiar sempre que possível mais homens, não só essas algumas dezenas que a gente está organizando para esse primeiro OS Sem Sonda de 2024. Eu acho que é muito importante também, você me perguntou, eu vou voltar um pouquinho de onde vem a inspiração, acho que é fundamental eu citar um colega que chama Thiago Ota, é um cardiologista de Curitiba, e ele que disseminou essa técnica com laser no Brasil, e inclusive essa ideia inicial foi dele também, lá em Curitiba, num projeto que se chama de Curitiba Sem Sonda. Desse projeto Curitiba Sem Sonda, que começou na pandemia do Covid, lá em 2020, que teve a ideia de fazer o quê? Nós estávamos com dificuldades de leitos hospitalares, então a gente precisava fazer com que esses pacientes ficassem o menos tempo possível no hospital. Quando você faz uma cirurgia usando um laser, você consegue dar uma alta mais precoce para esse paciente. E se você dá uma alta mais precoce, você consegue otimizar o uso dos leitos hospitalares, né? Então, essa ideia veio também do Thiago, lá de Curitiba, que foi meu colega da época da formação, na residência. Ele idealizou o Curitiba Sem Sonda, e do Curitiba Sem Sonda derivou um congresso que tem já quase alcance na América Latina, que a gente chama de Brazilian Enucleation Meeting, que agora eu vou participar em novembro também, que se tornou de fato lá em Curitiba um evento anual. Então, quem sabe, não custa a gente também imaginar que a gente possa trazer isso para a nossa realidade aqui. Bacana.
E agora, para a gente finalizar nosso bate-papo, que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes sobre a importância de se preocupar com a saúde masculina e ir atrás de médicos, enfim. Principalmente eu acho que não, principalmente no Novembro Azul, mas não só no Novembro Azul, né? Não só no Novembro Azul, né? O Novembro Azul a gente traz à luz essa discussão, mas a prevenção, os cuidados são de janeiro a janeiro, né? Eu acho que a principal mensagem, tem várias mensagens, né? A principal mensagem é que a gente não precisa se assustar e que a gente, o objetivo dos exames é que a gente faça o diagnóstico numa fase bem inicial dos problemas, e quando a gente faz o diagnóstico inicial, tanto de um câncer quanto de um aumento benigno da próstata, a gente tem soluções muito eficientes e muito elegantes, né? No caso do câncer de próstata, por exemplo, a gente tem acesso à questão da cirurgia robótica, por exemplo, que em breve vai ser uma realidade aqui em Chapecó também. A gente já está vendo esse caminho evoluir, então existe a cirurgia robótica para o câncer de próstata, que é uma solução mais moderna e que também traz a cura do câncer e faz com que esses homens tenham uma recuperação mais rápida. Nos casos de próstata benigna, a gente tem o laser para cirurgias menos invasivas. Então, acho que a grande mensagem é que a gente não tem que ter medo, né? O fato da gente ter medo só afasta a gente de uma solução, e de uma solução que ela existe e que está cada vez menos invasiva, deixando menos problemas, sequelas para os pacientes, e que a gente tem conseguido ofertar tecnologia aos nossos pacientes, tecnologia de ponta, a melhor tecnologia do mundo, para que a gente tenha a resolução dos problemas com o menor impacto possível. Bacana. Doutor, muito obrigada. A equipe da Diário do Iguaçu agradece a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, a gente está sempre disposto aí e agradeço o espaço e vamos tentar fazer com que isso vire oficial anual, né? Obrigado. E para você ficar bem informado, nos acompanhe nas redes sociais. Vem com a gente no Instagram, Diário do Iguaçu, sem o acento e sem o cedilha, e em nosso site, deiregional.com.br.